Olá, eu me chamo Zione Rego, estamos iniciando o Diálogos Federativos. Os Diálogos Federativos é a proposta de compor vídeos que instruam os prefeitos a entender os principais marcos para os 100 primeiros dias de mandato. A proposta de hoje é conversarmos sobre a governança. O que é a governança? Como podemos desenvolver isso junto à sociedade? O que é importante de janeiro a abril para se erguer a governança no seu município e como ela pode desenvolver traços como economia, traços como cidadania, tudo em conjunto. Para hoje estaremos falando com Érica Nassar e o prefeito Sérgio Lira de Maragogi. Érica, gostaria de perguntar para você como podemos, enquanto prefeitos, iniciando o primeiro mandato, saber melhor sobre os principais marcos legislativos, o que é uma boa governança e um pouco de boas práticas. Seja bem-vindo aos diálogos, agradecemos e vamos iniciar nossos diálogos federativos. Olá, Zione. Primeiro, parabenizo prefeitos e prefeitas eleitos nesse amado Brasil afora, né? No diálogo de hoje, então, para compreender a governança e seus pilares no município, falarei sobre 3 pilares do cotidiano: foco, rotina e humildade, para sustentar essa liderança conquistada pelos nossos prefeitos. Eu buscarei, com isso, exemplificar os princípios da governança pública, listados no Decreto Federal 9.203 de 2017, que em 22 de novembro de 2020 está completando exatamente 3 anos, e servem como elemento de conexão entre a atuação do agente público e os princípios constitucionais que orientam a atividade administrativa. E atenção, governança não tem partido, tem sim cidadão interessado no bem comum. Então vamos lá. Pilar 1, nosso cotidiano, foco. O decreto 9.203 traz como princípio a capacidade de resposta. Como ser capaz de gerar resultados, de responder, se não sabemos quais são as nossas escolhas e não temos uma estratégia minimamente definida? Como isso é possível? Ter foco é se preocupar em zelar pela reputação do município de cada cidadão, é deixar um legado. A estratégia terá como primeira fonte de inspiração algo muito conhecido, é aquilo que colocamos no plano plurianual, no PPA e nas nossas leis orçamentárias. Mas não param por aí, são a nossa primeira fonte de inspiração. A gente precisa correr atrás do detalhamento e da implementação dessa estratégia. Ter foco vai garantir resultados infalíveis? Obviamente não. Mas fazer um levantamento prévio das fragilidades e potencialidades é reduzir a complexidade do mundo real a proporções mais controláveis. E quem não quer isso, não é mesmo? Facilita. É claro que, se você quer levar adiante uma estratégia, precisa traçá-la em sintonia com atores envolvidos em um equilíbrio de recursos. Pilar 2, rotina. O Decreto 9.203 de 2017 traz os princípios da integridade, da confiabilidade, da transparência, prestação de contas e responsabilidade. Para ter governança, precisamos dedicar tempo, dedicação de tempo pela liderança, pela alta administração do município. Mas eu não tenho tempo de ficar me reunindo com a minha equipe, com os agentes econômicos, com as associações. Cuidado, não caia nessa armadilha da falta de diálogo por falta de tempo. Por trás daquele que dedica tempo, tem a noção de responsabilidade. Se não se dedica tempo, a má gestão é garantida. A padronização na atuação, na sua atuação e na atuação da sua equipe, na atuação do agente público, vai gerar maior confiabilidade e vai economizar tempo e recursos lá na frente. Pode ter certeza disso. O que a governança quer evitar é cairmos em contradição e no desperdício. Vejam, se você não tem nada organizado como estratégico, pilar 1 do foco, você não consegue alocar tempo, não consegue traçar uma rotina, pilar 2. Se você não aloca tempo para alinhar, para dialogar
e não se dá transparência àquilo que você faz, vem a frustração do cidadão com a sua atuação. Vem o caos e o ciclo vicioso da desgovernança. A rotina, portanto, ela inspira confiança. Importa, sim, para um alinhamento virtuoso desse crescimento econômico, inclusão social que todos queremos. Pilar 3 do nosso cotidiano, da boa governança pública. Humildade, sim. O decreto 9.203 de 2017, ele traz o princípio da melhoria regulatória. Nossa, mas que nome complicado é esse, Érica? Melhoria regulatória? Sim. É aquele que diz que devemos decidir com base em evidências e não com base nas nossas convicções individuais. Humildade é o oposto do voluntarismo. Precisamos ter muito cuidado com esse voluntarismo no ambiente público. Não queiramos impor decisões sem admitir que sejam discutidas outras alternativas ou sem justificá-las. Deixe sempre o rastro daquilo que se está fazendo. Lembre, quem não deve, não teme. Registramos as evidências que encontramos para motivar os nossos atos. É salutar olhar para as probabilidades e os fatos reais antes da decisão. O voluntarismo, ao contrário da humildade, não segue parâmetros razoáveis. Olha o que acontece. Você acaba gastando recursos em ações fora de foco, fora da vocação do seu município. Você gasta sem pensar, sem saber se você consegue implementar ou não, se tem disponibilidade orçamentário-financeira ou não. O voluntarismo não é salutar. Vou fazer uma analogia aqui para vocês. É como um turista bem animado que vai para o exterior, todo cheio de euforia, paga parcelada a passagem, só que esquece de hospedagem, alimentação e de um roteiro. Vejam o risco que assume o gestor em situações análogas a essa, quando ele se lança em projetos sem uma avaliação prévia. E qual o preço que se paga à submissão do razoável a um voluntarismo infundado? O descrédito, o desperdício. Então, aqui, faço votos aos prefeitos que olhem com muito carinho para esses 3 pilares. Pilar 1, foco. Estabeleçam um foco para a sua atuação. Pilar 2, rotina. Saibam estabelecer rotinas para garantir o diálogo, a transparência, a legitimidade de suas ações. Pilar 3, humildade. Sejam humildes no trato da coisa pública, sabendo que toda decisão precisa ser baseada em alguma evidência, coerente com os problemas que aqueles que o elegeram identificaram, respeitando sempre os limites orçamentários, as vocações do município, para não ultrapassar a barreira do razoável e cair no caos do desgoverno. Obrigada. Passamos, então, prefeito, obrigada, Érica, para os próximos 5 minutos, do prefeito Fernando Sérgio Lira. Seja bem-vindo. A proposta com o prefeito é conhecermos a implementação de boas práticas, depois retornaremos com mais perguntas para aprofundar o tema com os ambos convidados. Eu cumprimento a todos os prefeitos e prefeitas, eleitos e reeleitos. Muito importante essa ideia dos diálogos federativos. Para a gente começar com ânimo essas novas gestões. Agradeço a Érica, que me antecedeu, que foi mais do que perfeita do ponto de vista geral. Ela apontou muito bom. Muito bem. E eu gostaria de dizer que política pública de governança sem liderança é um fracasso. Tem que ter liderança ou lideranças para que a gente possa formatar, respeitando, evidentemente, as divergências e os nuances dos vários municípios e regiões, modulando essa governança para a necessidade e o destino daquele município. Eu gostaria de começar a apresentação. Nós, baseado no decreto de 2017, elaboramos uma lei. Tudo tem que ter lei, né? Essa lei 675, de 2019, né, que estabelece a política pública de governança. Durante o meio do governo, nós montamos um centro de governo, composto por esses setores, por esses secretários. O controlador, o secretário municipal de administração,
do Planejamento, Orçamento, Gestão e Patrimônio e o secretário municipal de Fazenda. É evidente que, a critérios, e tem na lei do chefe do Poder Executivo, nós agregamos outros valores a essa comissão. Quais? Nós convidamos, porque conversamos com o turismo, o Convention Bureau and Visitors, faz parte, tem uma cadeira cativa, e assim como o presidente dos conselhos todos, né? O coordenador, melhor dizendo. A gente chama ele de coordenador do conselhão. Por quê? Porque a gente entende que essas estruturas de governança não basta só o centro de governo. É preciso que haja uma participação da comunidade para que ela se possa tornar irreversível. E a gente conseguiu marcar esse tento, e eu vou apresentar depois para vocês o caso do turismo, vocês vão observar que é a melhor estrutura que a gente tem hoje aqui no município de Maragogi. É óbvio que os prefeitos que estão entrando agora precisam se preocupar com pessoas e competências. É preciso fazer uma seleção, né? Capacitar esses selecionados para avaliar a alta administração. Essa capacitação é voltada para cargos ou funções de direção, assim como o desempenho dessas organizações. Evidentemente que vão começar a montar uma estrutura de feedback para cada 3 meses avaliar as metas estabelecidas no planejamento, estabelecidas no planejamento estratégico como metas prioritárias. Bom, aí é o espírito da governança, né? Essa é a estrutura de governança e de gestão. É o que a gente tem se esforçado, porque não é fácil estabelecer uma governança, não é? Não há mágica, a gente só aprende errando, para poder você ir avançando paulatinamente e também de maneira modulada, o que é uma secretaria de educação, como fazer a governança da saúde, porque tudo isso é muito complexo. E é preciso que a gente aí tenha aquela velha rotina, né? Da eficácia, da efetividade, da transparência, do controle de risco, da avaliação. Tudo tem que ser muito bem conduzido e monitorado, mas depende de pessoas. Acho que o gestor público tem que ser audaz e feliz na escolha dessas pessoas para aquelas atribuições. Isso implica no sucesso da governança ou na velocidade dela. Nós começamos isso, vai completar agora em 2021, em maio, 2 anos. E ainda estamos arrastando, mas com grandes promessas e, mais do que tudo, esperança do que a governança, com esse retrato aqui, dê certo no nosso município, no município de Maragogi. É claro que a gente tem diferenças regionais. É claro que o que der certo em Maragogi não pode dar no Oiapoque e tampouco no Chuí. É evidente que a gente tem essas desigualdades entre regiões, estados e cidades. A gente pode até tomar como, por exemplo, o panorama de pobreza que a gente tem aqui nos nossos estados, nessa região, onde se encontram os estados que possuem maior concentração de pessoas com rendimento até meio salário. Mas também um destino. É preciso que vocês identifiquem os pilares do destino do seu município ou da sua região, para fazer uma governança focada nesse destino. E a gente aproveita aí a oportunidade para apresentar um case, que é o case da Secretaria de Turismo de Maragogi. E, olha, não foi fácil, mas os frutos e o lucro que obtivemos com a implantação da governança no turismo é fantástico. Posso dizer para vocês que hoje o turismo anda sozinho. Não precisa de prefeito, porque já há uma estrutura, tá certo? Que dificilmente ela vai retroagir, seja qualquer aspecto político futuro. A gente instituiu um conselho de turismo, esse conselho de turismo administra um fundo, esse fundo é determinado um percentual do ISS gerado pela riqueza, pela renda, pelos impostos, que é o ISS, advindos do turismo, em torno de 15%, onde esse conselho administra esse fundo, determinando o que é que ele vai fazer, onde ele vai aplicar, se em feira, se em evento, se em paper, se, evidentemente, capacitando, né, o pessoal do turismo, do aquaviário, enfim, dos informantes. É assim que eles mexeram com isso. Fizemos o Festival da Lagosta com isso, não é? Já é a 3ª edição dele. E, para atingir esses objetivos, é evidente que fizemos um plano municipal de turismo, bem estabelecido, bem discutido, incluso, inclusive, no nosso PPA, e esse plano, evidentemente, linkado com a Secretaria Estadual de Turismo e com o Ministério, né? Ele determina as estratégias para alcançar o fortalecimento das atividades
turísticas no nosso município e na política pública da governança, como estimular os investimentos estaduais, nacionais e até estrangeiros no polo de Maragogi. Tem dado certo? Tem. Como é que é feito isso? O prefeito, do ponto de vista técnico, mas com viés político, indica 3 nomes. O trade turístico local vota e escolhe um dos nomes para secretário de turismo. Com isso, você tem a responsabilidade dividida. Com isso, você puxa do privado o espírito de governança que eles têm, que já está, evidentemente, na frente da nossa estrutura de governança. É um verdadeira PPP, que não teve como não dar certo. Usamos isso na retirada do óleo, usamos isso na pandemia, e foi fantástico. A evolução foi impressionante, né? Colhemos muito louros. Tem como principais atribuições, né, gerenciar esse plano do turismo. E evoluímos para a educação, a saúde deu um banho com todas as dificuldades orçamentárias e enfrentando esse vírus da pandemia. Aqui em Maragogi, tivemos exemplos que foram publicados em revistas como a Piauí, fizemos um convênio com a Universidade Federal de Alagoas para os físicos e matemáticos monitorarem essa curva. Montamos um gabinete de crise que já vai na sua 30ª reunião de avaliação disso, controlando o custo, tendo eficiência e visando sempre a economicidade. E também na educação, apesar de estarem fechadas, nós aproveitamos esse lapso de tempo para fazer o que tínhamos que fazer, trocar a roda do carro andando, que é a reforma de todos os prédios da educação e a climatização de todos eles e a capacitação via remoto, né, por via remota dos professores. Então, é evidente que fica claríssimo que a gente evoluiu com tal sorte que isso conseguiu, inclusive, se reverter em votos. Eu fui reeleito, graças a Deus, com a grande maioria, por conta vamos dizer assim, desse entendimento que a nossa equipe, não sou eu, né? Eu também reconheço que temos que ter humildade, a nossa equipe teve capacitada, treinada, focada, como bem disse a Érica, né? A nossa equipe teve dentro do espírito de governança que a gente já sai de casa com ele na cabeça, ele tem que estar no coração, ele tem que estar nas mãos, todos os dias, para que a gente consiga, então, esse segmento evolutivo de sucesso. Muito obrigado. Obrigada por você, prefeito Fernando, parabéns pela reeleição. A proposta de implementar a governança como um conceito dos pilares foi explanada pela Érica, um aprofundamento com o case de turismo, mostrando não só o enfrentamento da questão de dialogar, de fazer uma estrutura que se torne legado, perene, e uma estrutura que retorne desenvolvimento econômico e aumento da cidadania ao mesmo tempo, aumentando as responsabilidades dos atores.